Bom, foi identificada, a polícia já tem uma ideia se houve envolvimento, se há envolvimento no balanço, senão quase dá uma vertigem aqui no... Como é que chama lá? O labirintite. O Raimundo, a polícia já tem informações, se ele... Você lembra que a gente conversava, investigação para saber se tem alguma ligação com atividade criminosa, e aí isso, claro, essa descoberta ajuda muito a polícia a conduzir a linha de investigação. Já tem essas informações também? Ok, Douglas. Nós conversamos hoje com um outro delegado. O que a polícia concluiu? Só ontem à tarde foi possível o DHPP saber a identidade desse homem que foi morto lá nesse quarto de motel. Pela manhã a gente já tinha alguns nomes, alguns indícios, mas não havia uma confirmação oficial da polícia, então preferimos não divulgar nada. E à tarde a polícia realmente confirmou que se tratava aí do Luan Vitor, o Luan que já tem passagens pela polícia, e o que a polícia, o DHPP acabou descobrindo é que o Luan tinha envolvimento em um crime anterior, um latrocínio que aconteceu em julho do ano passado, quando um senhor de 74 anos acabou assassinado depois de resistir a um assalto, ou seja, a tentar impedir que um ladrão levasse o carro dele. Agora, as investigações vão continuar para saber qual foi, na verdade, a verdadeira motivação do assassinato do Luan Vitor nesse motel. Nós conversamos hoje com o delegado que fez a investigação da morte desse senhor lá no ano de 2023 e que teve a participação do Luan Vitor. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina, o homem que foi morto a tiros em um motel no bairro Santa Maria da Codipe, na zona norte de Teresina, é Luan Vitor Gomes dos Santos. O crime aconteceu na madrugada dessa segunda-feira, quando um grupo de suspeitos invadiu o apartamento onde a vítima estava com uma mulher. Ao identificar o corpo, a polícia descobriu que Luan Vitor, também conhecido como Vitão, tinha sido indiciado por um latrocínio no segundo semestre do ano passado. O crime foi a morte do idoso Wagner Alves de Aguiar, de 74 anos, morto a tiros ao tentar impedir que um assaltante levasse o carro dele no bairro Matinha. Durante a investigação, logo no início da investigação, no dia do fato, a perícia constatou que o indivíduo que matou lá o senhor, conhecido como Wagner Tazan, ele abandonou a motocicleta e foi até a casa desse que morreu, o Vitão. Então a perícia comprovou isso, nós chegamos aí até o local e constatamos lá, verificamos os documentos dele. Então não houve dúvidas que aquela casa morava esse indivíduo Vitão. O autor do latrocínio, Manuel Ferreira Neto, de 23 anos, foi preso pouco tempo depois após o crime. Segundo o DHPP, ao ser preso, o autor do latrocínio declarou em depoimento que a arma que ele usou para praticar o crime teria sido cedida por um homem e a missão seria roubar um carro. O endereço citado pelo depoente era a casa de Luan Vitor, um endereço onde apenas ele morava. O autor do latrocínio, quando ele foi preso, ele disse que pegou a arma de fogo utilizada no crime com o cara da casa, que no caso só tinha esse Vitão nessa casa, não morava lá dois indivíduos, morava Vitão. Então ele disse que pegou a arma com o cara da casa e recebeu a orientação para roubar um carro. Então foi por isso que nós associamos Vitão ao latrocínio, porque ele forneceu a arma do crime e orientou no sentido que roubasse um veículo, um automóvel. O DHPP descarta qualquer relação da morte de Vitão com o crime do idoso. Bom, o que se sabe aí é que o Vitão já tinha um passado de práticas criminosas, segundo o DHPP também ele tinha envolvimento com tráfico de drogas ali na região norte da cidade. Foi descartada qualquer relação de uma possível vingança pela morte do idoso, do assassinato do Vitão. A linha de investigação
mais provável do DHPP é de que ele pode ter sido morto por um grupo rival ou até mesmo pela vida pregressa dele, com envolvimento com roubos, com assaltos e com tráfico de drogas. Um outro delegado do DHPP, o delegado que é responsável por essa investigação, já está tomando depoimentos, procurando. Ontem mesmo a equipe do DHPP esteve lá no motel para buscar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar quem foram os autores desse assassinato e qual teria sido a participação dessa mulher que estava na companhia de Vitão lá nesse apartamento lá do motel. Douglas. Aí aquela história, e se a gente considerar aquela estatística que a gente sempre fala, considerando a quantidade de mortes no Piauí, é difícil imaginar, Raimundo, que acontece isso com uma pessoa sem nenhum envolvimento, por menor que seja, com ter praticado um crime assim, mais leve que se possa imaginar, porque todo crime é crime, mas o mais leve que você possa imaginar, de menor potencial ofensivo. É difícil imaginar que isso vai acontecer com uma pessoa nessa circunstância. Eventualmente não, via de regra isso acontece com pessoas que têm envolvimento, por menor que seja, mas sempre que a polícia, 24 horas, 48 horas, aparece esse tipo de informação que o Raimundo acabou de trazer e o que justifica o que ocorreu com ele dentro do motel. Agora, é saber identificar quem matou, se há envolvimento da mulher que estava com ele, se não há, enfim, esmiuçar o que ocorreu. Obrigado, Raimundo, pelas informações. Obrigado Douglas, mais uma vez. Raimundo Lima.